Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet. E nessa Screencam nós vamos observar como é que nós podemos trabalhar com outras ferramentas Type. Nessa última Screencam que nós tivemos, nós observamos a utilização da ferramenta Type. Mas se vocês observarem, a ferramenta Type é formada por várias outras ferramentas. Então, quando eu clicar, eu mantenho o clique do mouse por um segundo aproximadamente e ele já abre uma listinha de possibilidades de ferramenta Type. Para cada ferramenta Type, nós temos uma ferramenta vertical. Então, a ferramenta Type Tool tem a Vertical Type Tool, que quando eu dou um clique, ela começa a criar elementos na vertical. Tá bom? Então, aqui fica o texto na forma que você quiser. Ok? Outra possibilidade é a criação de objetos para que eu possa desenhar, escrever em cima desses objetos, ou na parte interna dos objetos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a ferramenta elipse, clico e arrasto, e quando eu pego a ferramenta Area Type Tool ou Vertical Area Type Tool, nós vamos dar um clique nessa ferramenta e clicamos no nosso objeto. Assim, agora eu posso colocar o texto que eu quiser aqui dentro e ele vai ficar com a forma que eu escolhi, tá bom? Esse texto já estava na área de transferência do meu computador, então já foi só dar um Ctrl V, ok? Essa é a Area Type Tool. Outro detalhe que a gente pode perceber é que quando eu dou um duplo clique na ferramenta Area Type Tool ou Vertical Area Type Tool, nós temos aqui uma configuração. Então eu vou clicar aqui no Preview e aí você pode observar que nós temos uma configuração de largura e altura desse novo objeto, tá? Número de linhas, número de colunas que a gente vai ter nessa forma, tá? Aqui no caso a distância entre as linhas e as colunas, tá? O gutter, que era o espaçamento entre elas, tá? Ok? Nós temos aqui o offset, que vai simplesmente diminuir o espaço para a criação de texto dentro dessa forma, ok? E nós temos aqui também uma outra forma de como esse texto vai se comportar dentro desse objeto. Então, se eu escolher a opção aqui, X Height, ele vai mudar um pouquinho a configuração nesse Accent também, nesse Cap Height também. A gente vai vendo aqui qual seria a melhor forma de configuração para que o texto possa ser adaptado a essa forma, ok? Então, quando eu clico em OK, nós fizemos alterações nessa ferramenta. Nós temos aqui também a opção de escrever em volta de uma forma. Então, quando eu pego aqui esse objeto, pego a ferramenta Type on a Path Tool ou Vertical Type on a Path Tool, dou um clique na borda desse objeto e aqui eu posso escrever o que eu quiser. Escrevo o que eu quiser. Tá bom? Quando isso acontece, quando eu escrevi o meu texto, vou aumentar aqui um pouquinho o texto para a gente ver o que está acontecendo. Esse texto escrito em volta de uma forma possui também algumas configurações, do tipo, se eu der um duplo clique na ferramenta Type on a Path Tool ou Vertical Type on a Path Tool, eu vou encontrar outras configurações, que no caso aqui o efeito Rainbow é o efeito como a gente está vendo agora, com um alinhamento baseline. Então, se eu modificar aqui as configurações, deixa eu marcar aqui a opção Preview, ele começa a modificar a forma de como esse texto está escrito. A opção Rainbow estava assim, aí eu vou na opção Skill. Olha a opção Skill, olha a opção 3D Riddle, Stair Steps e a opção Gravity. Nós também temos aqui a forma como ele vai se comportar com a forma. Então, aqui, Ascender, Descender, Center ou Baseline. Também com relação ao espaçamento que ele vai ter com relação à forma. Então, ó, 6, vou botar aqui 12, vou botar aqui menos 36.
e para cada um ele tem um comportamento diferenciado, é só a gente escolher o que mais atende à nossa necessidade, tá bom? Então, pessoal, essas são as configurações de ferramentas de texto. Espero que vocês estejam gostando das Screen Cams e continuem estudando bastante por elas. Até a próxima!